Pessoal, eu estou gravando essa videoaula para falar sobre o tema da terceira semana, volume 6 dos PETs. Para vocês do segundo ano, o tema fala sobre a formação do território brasileiro. A gente está falando de indicador social, agora falo sobre a formação do território brasileiro. Bom, eu já falei várias vezes que esse material aí, ele é um material que não tem muita sequência. Não segue uma lógica certa das matérias, mas é o que a gente tem, né? Não que esse tema não seja importante, formação territorial brasileira é importante, mas não está na sequência que a gente vinha vendo, né, dos temas das semanas anteriores desse material. Mas vamos lá. Bom, para falar do território brasileiro, a gente tem que recorrer lá, né, quando os portugueses aqui chegam, né? É óbvio que aqui já era ocupado pela população indígena, mas essa população indígena ela tinha a sua delimitação territorial própria, né? Então não era uma delimitação territorial política que respeitava um país ou outro, né? Algo assim do tipo. Então a gente tem que recorrer à chegada do português aqui no Brasil, né? Então, com a chegada dos portugueses, foi o principal colonizador do nosso país, eles chegam, né? A primeira área que eles vão adentrar, vamos dizer assim, que eles vão ficar, vai ser predominantemente, principalmente na região Nordeste, né? Mas posteriormente eles vão ocupando um pouco mais as outras áreas, só que sempre mais ao oeste do nosso território, ou seja, mais próximo ao litoral, né? Metade do nosso território para o litoral era inclusive de Portugal, tinha um tratado das Tordesilhas, né, que dividia e o resto do nosso território, né, mais interior do nosso território, mais a leste do nosso território, pertencia à Espanha, né? Tinha essa divisão aí com o Tratado de Tordesilhas. Mas no início, Portugal vai ocupar predominantemente a região Nordeste. Por quê? Porque essas ocupações elas vão respeitar muito, elas vão estar muito ligadas à questão econômica também. A exploração econômica que Portugal fazia de cada área. E depois também a gente vai perceber que mesmo com o processo de independência, essa questão econômica está muito ligada à ocupação territorial dos lugares, né? E aí no início, para ocupar todas as áreas de Nordeste até o Sul, né, do país, de onde hoje é o Nordeste, né? No caso, o que seria de Portugal? Né? A região Nordeste, que é hoje a região Nordeste, Sudeste, um pouquinho do Centro-Oeste e a região Sul, né? E parte da região Sul também, nem quase nada da região Sul, aliás. O restante era da Espanha. Portugal vai fazer as capitanias hereditárias para ocupar essas áreas, né? E evitar que elas fossem tomadas por outros países, né? Isso já no Tratado de Tordesilhas mesmo, quando ele ainda tinha pouco do pedaço. Com o fim do Tratado de Tordesilhas, Portugal vai ter, né, a ocupação total do nosso território, né? Portugal vai ter o domínio, vamos dizer assim, de tudo que é hoje o Brasil em si, e não só essas áreas mais litorâneas. Só que a ocupação territorial do nosso país, né, ela vai estar muito ligada à questão das economias. Por quê? No início, tem uma ocupação maior somente no Nordeste, né, e principalmente nas áreas bem litorâneas, por questão da chegada dos portugueses mesmo. Essa ocupação no começo ela se mantém no Nordeste, primeiro com a exploração do pau-brasil, e segundo, e depois, né, que acaba a economia do pau-brasil, a exploração do pau-brasil, a segunda matriz econômica da colônia vai ser a cana-de-açúcar, plantação de cana-de-açúcar, né? Então continua muito ainda essa ocupação territorial no Nordeste. Com o fim da era da matriz econômica canavieira, da cana-de-açúcar, vem a exploração
mineral, principalmente aurífera, do ouro. Aí essa ocupação territorial que era muito concentrada na região nordeste, ela já vai passar mais para a região sudeste. Então vai ter uma ocupação territorial ali naquela área, porque a economia passa a se desenvolver mais ali. Depois da exploração mineral e aurífera, vem o café. Então continua aí uma ocupação muito grande ainda na região sudeste. Com a industrialização, essa ocupação ela se torna mais homogênea, ou seja, ela vai mais heterogênea, aliás. Ela vai pegar outras regiões, a região sul começa a ser mais ocupada, né? E a partir da década de 50 e 60, as regiões mais interioranas, região central, região norte do país começam a ser mais ocupadas, né? Ter uma ocupação populacional e, consequentemente, territorial maior, né? Então, por isso até, não só por essa questão da economia e da ocupação territorial, mas por causa dessa questão do tratado também, do que Portugal era dono e do que não era, né? O nosso mapa muda muito. Então, se a gente pega em 1534, são os mapas que vão ter aqui no material de vocês, ainda com o Tratado de Tordesilhas, a gente vê que o que está de amarelo ali, né? É só a parte de Portugal, então só ali a área oeste, né, um território bem menor, que era de Portugal. Depois que acaba o Tratado de Tordesilhas, a gente já observa, em 1789, há um crescimento muito maior do território, uma expansão territorial, uma conquista de territórios realizadas por Portugal, né. Em 1889, essa expansão continua. 1943 também, né? E de 1943 para 1990, basicamente não há mudanças no território em si, no tamanho dele, há mudanças no nomes, em alguns nomes aí de lugares, de estados, divisões, né? Ao surgimento, por exemplo, do estado de Tocantins, mudança de nomes de alguns estados, né? Por exemplo, Mato Grosso do Sul era Ponta Porã e Iguaçu, ele vai ser o Mato Grosso do Sul só, né? Somente ele. Rondônia era Guaporé, o Roraima era Rio Branco, né? Então vai ter algumas dessas mudanças de nome, né? E algumas separações territoriais e existências, separações. O Goiás era um estado inteiro, agora ele divide entre Goiás e Tocantins, né? Mas em termos do tamanho ele é isso aí, né? Então ele vai seguir muito essa questão, essa lógica de economia. A ocupação territorial, então, ela se deu primeiro no Nordeste por questão da economia, passa para o Sudeste, com a industrialização ela se concentra em mais lugares do país, mas ainda uma baixa concentração populacional e territorial nas áreas do Centro-Oeste e do Norte do país. No Norte, até por decorrência da floresta amazônica, né? Mas há os planos, os projetos de ocupação maior dessas áreas, antes muito pouco ocupadas. Um deles, por exemplo, é criar, né, planejar e criar Brasília, né, na área central ali, e fazer com que Brasília se tornasse a capital do país, para atrair população para ali, para que houvesse uma ocupação territorial daquele lugar maior, uma ocupação populacional mesmo daquele lugar maior, e algo surtiu efeito, né? Há uma ocupação territorial e populacional muito maior da região centro-oeste hoje, mais do que era antes, até mesmo na região norte, mesmo com a presença da floresta amazônica. Então a ocupação territorial, né, o surgimento e ocupação territorial do nosso país, basicamente, de uma forma resumida, é esse, né? Vocês podem fazer as atividades aí dessa semana 3 sobre esse tema.